ouro, traição e uma forca erguida em praça pública. Em 1789, um grupo de militares ricos e intelectuais ousaram sonhar alto, transformar o estado de Minas Gerais em um país independente e livre das garras do Império Português. Entretanto, tudo deu errado. Antes que o plano saísse do papel, ele desmoronou, e o resultado foi brutal. Foi o derramamento de sangue de um único homem, Tiradentes. Mas por que entre tantos conspiradores ricos, poderosos e influentes, apenas Tiradentes pagou com a própria vida por um crime que tantos cometeram? O que será que ele fez? O que será que ele sabia? Será que ele realmente foi o herói que tantos brasileiros acreditam? Ou será que ele já foi a maior farsa que este país já criou? No vídeo de hoje, você vai mergulhar na história da Inconfidência Mineira, uma história de conspiração, separatismo, ambição e poder que quase mudou o destino de Minas Gerais e do Brasil para sempre. E aí, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. No vídeo de hoje iremos falar sobre a Inconfidência Mineira. Este foi um período muito importante da história brasileira e foi nele em que o Tiradentes aparece, basicamente aquele que é um grande herói para a população. O único brasileiro em toda a história que tem um feriado com seu nome. E nesse vídeo você vai descobrir se ele realmente foi um herói ou se ele é, na verdade, a maior farsa que este país já criou. Mas antes que a gente possa começar, dois avisos. Caso você queira ter um contexto melhor de toda a situação, veja o vídeo do Ciclo do Ouro, ok? Que está aí publicado no canal. Segundo, se você não quer que Minas Gerais se torne um país independente do Brasil, por favor, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho. E, se você quiser, bom, deixa mesmo assim. E vamos começar. Capítulo 1. O Século das Luzes. No século XVIII, na Europa, nasceu um movimento político-intelectual chamado Iluminismo. Seus pensadores e idealizadores acreditavam que os homens deveriam ser guiados pela sua razão. Esses intelectuais, professores, cientistas, filósofos e poetas incentivavam que os europeus trocassem o medo pela razão e a superstição pela ciência. Eles defendiam ideais nobres como liberdade, progresso e autonomia. E em seu tempo, ousaram questionar aquilo que era intocável, os privilégios das castas mais altas, os privilégios ridículos que a nobreza, o clero e os reis tinham, desafiando aquilo que era entendido pelo povo comum como uma hierarquia natural e eterna. Aquilo era motivo de medo e revolta para as castas mais altas, sobretudo para a Igreja Católica, que anos antes foi abalada com a Reforma Protestante. Agora o iluminismo havia chegado, abrindo as janelas de todas as casas para deixar a luz da razão entrar, forçando uma instituição cristã milenar a encarar uma realidade, onde o dogma já não era mais a última palavra. Este era o fim de uma era e o começo da modernidade. E tudo isso que eu falei parece muito bonito, romântico, né? Profundo, sincero e revelador. Tudo isso é contado desta mesma forma em que eu falei aqui, nos livros de história do Brasil, nos quais retratam-se os grandes pensadores como homens santificados, como gênios acima de seu tempo. Só que estes livros são criados com viés político para defender essas pessoas, quando na verdade não contam quem era de fato seus grandes idealizadores. Vamos falar de seus principais pensadores. Voltaire, basicamente, defendia a educação apenas para os ricos, apenas para quem tinha dinheiro. Já os pobres tinham que morrer na ignorância. Além do mais, ele era antissemita, isto é, odiava os povos semitas, odiava os árabes e judeus. Já Rousseau, o grande escritor do Contrato Social, que defendia que as mulheres não tinham que estudar, tinham que ficar em casa, cuidando dos filhos e do marido. Já o grande santificado filósofo Kant era um racista de carteirinha e defendia que o ápice de toda a civilização mundial era o homem branco europeu. Já John Locke era um escravagista e contribuiu muito com a escravidão. O problema das luzes é que elas não foram acesas para iluminar a todos. Na prática, esse projeto de liberdade não passava de um clube VIP e os únicos que tinham entrada eram aqueles que eram homens brancos europeus e, claro, ricos. E embora houvesse
houvessem contradições profundas sobre quem eram esses líderes e pensadores, fato é, este foi um movimento importante, pois ele ajudou a quebrar os privilégios dessas pessoas. Ele ajudou a influenciar uma série de processos, como por exemplo, a Revolução Francesa e até a Revolução Haitiana. E cá entre nós, a Revolução Haitiana é a melhor que já existiu em toda a história humana. E caso você queira entender o porquê, veja o vídeo que está no canal. Capítulo 2. Ouro e Sangue. Agora, de volta ao Brasil, na metade do século XVIII, o Brasil vivia o fim do ciclo aurífero, o fim do ciclo do ouro, e a coroa portuguesa se recusava a aceitar. Já na época, os gastos da coroa portuguesa eram ridículos, sobretudo os do rei, que desperdiçava todo o ouro brasileiro em extravagâncias ridículas. E para piorar, em 1755, houve o Grande Terremoto de Lisboa, um terremoto brutal que destruiu metade da capital e outras cidades próximas. Além do mais, matou-se mais de 30 mil portugueses. Toda essa reconstrução seria financiada com o ouro brasileiro. Ou seja, depois de tudo isso, Portugal ficou ainda mais em cima para sugar o ouro do Brasil. Na época, Portugal taxava 1/5 do ouro do Brasil, isto é, 20% do ouro. A coroa portuguesa exigia uma arrecadação anual de 100 arrobas de ouro, isto é, 1.470 quilos de ouro bruto, todos os anos, não importasse o que acontecesse. E quando isso não acontecia, todos os mineradores ficavam à mercê de um recolhimento de impostos forçados e violentos. E esse terror tinha um nome, era a derrama. Na derrama, soldados invadiam lares e reviravam vidas em busca de ouro, até que desse a cota que todos os mineradores tinham de pagar. E caso você não tivesse ouro, eles confiscavam os seus bens, bens de valor. Não importava se era sagrado para você, se a sua avó te deu, sabe, no leito de morte, não importava. Eles tomavam tudo de você, inclusive a sua dignidade. E quem reagia poderia ser preso e até assassinado. Hoje, o que sabemos, a derrama só foi aplicada uma única vez. Entretanto, foi um trauma tão grande para a população, a derrama era um medo que pairava sobre o ar como se fosse uma nuvem tempestuosa que perseguia a cada um dos mineradores. Ou então, uma sombra que os persegue, caminhando sobre as ruas e invadindo a casa dos mineradores antes mesmo que os soldados o fizessem. Legalmente falando, se você não encontrasse ouro, ou se você encontrasse e pagasse os impostos de forma adequada, respeitando a lei do Império Português, nada te aconteceria. Entretanto, os relatos que temos da única vez em que a derrama aconteceu mostram o oposto, mostram uma violência generalizada que em alguns pontos alcançou até mesmo os mais ricos de Minas Gerais. Uma situação inédita. Nada de ruim que acontecia na colônia chegava até eles. Toda essa riqueza de Minas Gerais favoreceu a criação de uma classe média e, sobretudo, de uma elite intelectualizada. Isto é, pessoas ricas que eram capazes de ler e escrever e que mais tarde mandariam seus filhos para estudarem em universidades da Europa, como a Universidade de Coimbra, em Portugal. E os filhos da elite mineira estudavam na Europa por uma série de motivos. Primeiro, por lei, na época, a coroa portuguesa impedia o ensino superior dentro da colônia brasileira. Queriam manter todo o povo na escuridão, bem longe do iluminismo. E segundo, não havia universidades no Brasil. A primeira que surgiu nasceu séculos depois. Foi a Federal do Paraná, que surgiu em 1912. E terceiro, não se engane, ainda que houvesse universidades na colônia, esses filhos da elite iriam estudar na Europa, sim senhor. E sabe por quê? Por conta do eurocentrismo, que era basicamente aquela visão errática de enxergar a Europa como o centro civilizado, como o ápice da evolução humana. E adivinha, os filhos dessa elite tiveram contato com as ideias iluministas e agora retornariam ao Brasil, sobretudo em Minas Gerais. Naquele tempo, Portugal recebia cada vez menos ouro do Brasil e ainda se recusava a acreditar que o ouro brasileiro estava acabando. Na época, o rei português acreditava que o que estava acontecendo era que os brasileiros e os colonos portugueses que lá estavam na verdade sonegando impostos. Por isso, em 1788, a coroa mandou o governador mais rígido controlar Minas Gerais. Este era o Visconde de Barbacena, e que basicamente ia para a capitania do ouro para fazer a derrama. Capítulo 3. A Inconfidência Mineira.
A palavra Inconfidência significa traição ou deslealdade. Era a forma como a coroa portuguesa chamava este evento. Atualmente, a maioria dos historiadores do Brasil preferem se referir a este período como a Conjuração Mineira, basicamente um pacto de vários em prol de um objetivo político. Os filhos dessa elite, que seriam os futuros Inconfidentes, perceberam a movimentação estranha, perceberam que a derrama estava para acontecer, e então começaram a se reunir em casas, em segredo, basicamente para discutir um plano para acabar com a derrama. E assim nasceram os Inconfidentes, que eram basicamente pessoas que se autodenominavam revolucionários e separatistas. Era gente da classe média alta, mas sobretudo rica, da elite aurífera. Eles discutiram várias ideias de como acabar com a derrama, mas nenhuma delas chegou a ser tão aceita quanto a ideia de tornar Minas Gerais em um país soberano, independente de Portugal. E sim, eu falei certo, de Portugal e não do Brasil. Exatamente porque na época não havia Brasil, não havia identidade brasileira. E este país novo que eles criariam seria baseado em 5 grandes características. Primeiro, seria uma república iluminista, com forte inspiração na independência dos Estados Unidos, mas muito longe de ser uma república democrática. Não, eles seriam assumidamente uma república oligarca, basicamente uma república que vai beneficiar os interesses da elite, que era na época os ricos, os intelectuais e os militares. Ou seja, nada de democracia, a modernidade só vai até certo ponto. 2. Segundo os relatos da época, transformariam a cidade de São João del Rei, ou então a cidade de Vila Rica, como a capital. 3. Mais liberdade e menos impostos. O fim da derrama e o fim de toda e qualquer relação de dívida com Portugal. 4. Eles teriam uma bandeira só sua, uma espécie de triângulo vermelho com uma frase em latim, que traduzindo para o português literal, significaria algo como liberdade ainda que tarda. Uma frase que eles pegaram de um filósofo romano chamado Virgílio. E só para constar, essa bandeira dos Inconfidentes é a bandeira de Minas Gerais hoje. E 5. A maioria dos Inconfidentes eram pessoas ricas. E o que estes ricos tinham em comum, além do alto poder aquisitivo? Escravos. Então essa nação cheia de liberdades seria uma nação de acorrentados, de escravizados. Na prática, se tivesse dado certo, a única diferença do Brasil para Minas Gerais seria que eles não seriam explorados por Portugal, porque todo o resto era a mesma porcaria. Já naquela época, assim como hoje, defender que qualquer região do Brasil ou até mesmo estado se torne independente do Brasil é um crime, então não apoie isso. A ideia dos Inconfidentes era começar a grande Revolução Mineira exatamente no momento em que a derrama fosse aplicada. Eles esperavam que a insatisfação generalizada do povo basicamente favorecesse a adesão deles. O povo ia ficar revoltado com a derrama, ia pegar em armas e iria defender os Inconfidentes e a sua revolução. E tudo começaria em 1780. Entretanto, ela terminou antes mesmo de começar. Muitos brasileiros acreditam que a Inconfidência Mineira começou como uma grande revolução e que rapidamente foi sufocada pela tirania dos portugueses. Mas não, ela nem sequer chegou a começar. Não dá para chamar isso de revolução, uma vez que nem sequer começou. E detalhe, ela não ocorreu porque um dos Inconfidentes, um dos membros do grupo, um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis, simplesmente delatou tudo, denunciou todos, foi o X9, foi o Judas, denunciou todo o movimento para o governador de Minas Gerais agir antes que o movimento de fato começasse. Silvério, o nosso Judas da história, era basicamente um proprietário de minas de ouro, só que ele tinha dívidas monumentais com a coroa e tinha a esperança de que, denunciando o movimento e provando a sua lealdade, seria considerado como um amigo fiel da coroa, de tal forma que a coroa iria retribuir perdoando suas dívidas. Só que ele se ferrou porque a maioria de suas dívidas não foram perdoadas. E a situação ficou tão ruim para o Silvério que ele começou a ser ameaçado em tudo quanto é canto de Minas Gerais, e até mesmo em outras partes do Brasil. Agora todos queriam a cabeça do cara. O que ele teve que fazer? Basicamente fugir do Brasil antes de ser assassinado. Saiu daqui como um traidor e com dívidas com a coroa. Com as informações de Silvério nas mãos, o governador de Minas Gerais foi astuto e agiu primeiro.
Ele sabia muito bem que se fizesse a derrama e prendesse os inconfidentes ao mesmo tempo, ele basicamente iria causar a própria inconfidência. Ele causaria a grande revolução que os inconfidentes esperavam. O que ele fez? Ele cancelou a derrama, basicamente fazendo com que todos os inconfidentes ficassem como mentirosos, porque na época eles espalharam que a derrama iria acontecer. Nesse momento, todos perderam credibilidade, todos ficaram como otários, o que na prática fez com que toda a inconfidência acabasse antes de começar. De repente, todos os mineradores dispersaram, não havia mais motivo para lutar. O martelo da justiça bateu pesado e os 12 grandes líderes da inconfidência foram presos, incluindo aquele que chamamos de Joaquim José da Silva Xavier, chamado hoje de Tiradentes. Foram todos condenados à pena capital, à pena de morte. Todos estavam presos e estavam no corredor da morte, esperando pacientemente pelo dia em que a sua condenação fosse feita e a sua morte concretizada. Mas nós temos que lembrar que já naquela época, o Brasil, a colônia brasileira pelo menos, vivia o capitalismo mercantil. E o que acontece num país capitalista? Quem tem dinheiro está acima da lei. E adivinha o que a poderosa, a gloriosa e a orgulhosa coroa de Portugal fez? Se acovardou. A coroa portuguesa sabia que tinha mais poder, mas eles tinham muito medo de que a elite financiasse uma grande revolução, que poderia não só tornar Minas Gerais independente, mas toda a colônia brasileira em um país independente. E se isso acontecesse, eles estariam ferrados, porque na época Portugal dependia muito economicamente do Brasil. Então ficava meio que subentendido numa relação de política e poder, que se o rei matasse um dos homens da elite, poderia estar declarando uma guerra contra toda a elite mineira. Já provando naquela época que um tribunal de um país capitalista tem um lado, tem o lado do capital, do poder, de quem tem dinheiro. A coroa simplesmente pegou os 11 membros que eram ricos e poderosos e os mandaram para colônias portuguesas na África. Entretanto, eles precisavam de alguém para culpar. Eles precisavam matar alguém. Do contrário, sairiam como otários. Escolheram Tiradentes e a escolha foi perfeita. Primeiro de tudo, Tiradentes era o único líder da inconfidência que não era rico. Ele era um classe média alta. Ou seja, se ele morresse, a elite não iria fazer questão de fazer uma revolução porque um classe média morreu. E segundo, o Tiradentes era um homem muito convicto de seus princípios, de suas crenças tão gloriosas. Ele era um dos poucos que batia no peito e falava: eu fiz sim e faria de novo. Agora Tiradentes foi mandado para a capital, lá para o Rio de Janeiro, foi condenado à pena capital, lá ele foi enforcado e teve seu corpo esquartejado. Seus pedaços foram mandados de volta para Minas Gerais e foi espalhado numa obra de horror por toda a cidade de Vila Rica. No local de sua cabeça decepada tem uma estátua, o representando como se ele fosse um herói, como se ele fosse alguém que morreu por princípios e valores inquestionáveis. Tiradentes não é um herói, ok? E caso você queira entender o porquê eu estou dizendo isso, continua nesse vídeo, mas antes não se esqueça, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Este é um canal de história dedicado a contar a história a partir do viés esquerdista radical, pelo viés comunista. A gente entende nesse canal que o capitalismo é a razão dos males da sociedade atual. Esse modelo econômico e político é tão desgraçado por natureza que ele segrega quem será perdoado e quem será punido. E eu não falo isso em defesa do Tiradentes não, muito pelo contrário. Alguns anos depois, houve a Conjuração Baiana, um movimento revolucionário e separatista feito por escravos, por pessoas negras. Deu tudo errado e todos os negros envolvidos foram condenados à pena capital mais tarde. Enquanto os herdeiros de Minas iam para o exílio, os verdadeiros heróis, que eram escravos africanos, foram mandados para o necrotério. Porque eram negros e porque eram pobres. Assim nasceu a justiça brasileira, cega para o crime dos ricos, mas com olhos de lince e águia para o crime dos pobres. E podemos dar exemplos bem atuais disso. Há alguns anos antes, gente,
uma mãe negra, uma mulher muito pobre que estava passando necessidade, roubou a porra de um miojo e uma Coca-Cola. Um furto estimado aí em R$21,99. E ela não roubou para não passar fome, ela roubou porque os filhos dela estavam passando fome. Ela foi descoberta, a polícia foi até a sua casa, a apreendeu e o advogado recorreu. Já na época, haviam leis que garantiam a liberdade dessa mulher, como por exemplo uma lei que diz que se o furto tiver um valor monetário irrelevante, essa mulher seria solta, e a justiça negou, manteve ela presa até que isso se tornasse um escândalo nacional. Aí sim, a justiça brasileira tomou vergonha na cara e a libertou. Agora, do outro lado da balança, nós temos um juiz aposentado, de nome Fernando Augusto Fontes Rodrigues Jr., de 61 anos. Saiu de uma boate bêbado dirigindo a sua Ford Ranger e estava com uma mulher completamente nua no colo. O carro em alta velocidade bateu em cheio numa ciclista, uma mulher de 30 anos chamada Thaís Bonatti, que estava a caminho de seu trabalho. Era uma auxiliar de cozinha, que sofreu traumatismo craniano e fraturas sérias na bacia. Ela foi mandada para o hospital, foi mandada para a cirurgia e não resistiu. O tal juiz foi preso em flagrante e não passou 1h30 preso. Pagou uma fiança no valor de R$40 mil. Se o crime que o classe média alta ou rico comete pode ser anulado com a fiança, então a merda da cadeia só existe para quem é pobre. Esse velho desgraçado, filho de uma puta, tinha que estar preso. Ele matou uma mulher, ele matou um ser humano, ele matou uma brasileira e simplesmente anulou a pena dele simplesmente pagando R$40 mil. Algo que hoje é o quê? Um salário de um mês de um juiz? Isso fica evidenciado no passado, na atualidade e em toda a nossa história, e será mantido assim até em dias futuros, enquanto houver capitalismo. Mas vamos continuar. Capítulo 4. A criação de um mito. As únicas coisas boas que a Inconfidência Mineira trouxe ao Brasil foi, primeiro, trazer um ideal de independência de Portugal, já que antes da Inconfidência ninguém falava sério sobre isso, e segundo, inspirar uma série de movimentos revolucionários bem melhores do que ela. Tiradentes, gente, não passou de um homem comum de seu tempo. Ele serviu ao exército, ele ganhava a vida tirando dentes das pessoas, era de classe média alta e participou de um movimento separatista que deu errado e foi esquecido durante séculos. Então, qual foi o maldito momento em que este anônimo na nossa história virou o único brasileiro a ter um feriado com seu nome? Muitos e muitos anos depois, em 1889, elite, a classe rica brasileira, estava irritada com Dom Pedro II, basicamente porque a escravidão havia acabado e eles perderam muito dinheiro. A classe rica deste país se uniu aos militares e juntos deram um golpe de estado. Basicamente derrubaram não só Dom Pedro II, como derrubaram a própria monarquia e fundaram a República Brasileira. Os novos governantes precisavam de um herói, precisavam de um símbolo que denunciasse a tirania da monarquia e mostrasse a pureza, o heroísmo do republicanismo. E foi aí que restauraram o Tiradentes. E isso é muito perceptível, porque antes disso não havia menções dele. Todas as pinturas que nós temos hoje retratando Tiradentes ocorrem de 1899 para a frente. Antes disso não tinha, porque ninguém sequer o conhecia. E repare só em como ele é retratado. Em todas, absolutamente todas as pinturas de Tiradentes que temos hoje retratam um homem branco com traços europeus, cabelos e barbas longas castanhas, um sol brilhante dourado e uma áurea de santidade. Gente, a semelhança brutal com a iconografia de Jesus Cristo não é mera coincidência. Foi uma estratégia política deliberada para transformar o Tiradentes em alguém muito parecido com Jesus Cristo, para transformá-lo num mártir inquestionável, num herói muito forte que não pudesse ser questionado. E sabe por que eu tô falando tanto assim? Porque esse cara não é um herói. Gente, Tiradentes, mesmo sendo um classe média, tinha escravos. Ele tinha escravos e só não tinha mais escravos porque não era rico. Mais da metade de toda a população brasileira hoje é basicamente formada por negros e pardos. Será que esses negros e esses pardos realmente considerariam Tiradentes como um herói? Se soubesse que por Tiradentes eles estariam acorrentados na escravidão?
Eu sinceramente acredito que não, e tudo isso é muito mais revoltante do que parece, pois não há um dia de Dandara ou de Zumbi dos Palmares, não há um dia de Sepete Araju, não há um dia de Maria Carolina de Jesus. Só há um dia da porra de um escravocrata. É hora de pensarmos no Brasil que temos e no Brasil que queremos ter no futuro. Um país mais sério que respeite a sua própria população. É claro que a gente deve fazer eleições mais sérias e votar em quem realmente tem projetos para a classe trabalhadora brasileira, mas também temos que derrubar os falsos mitos, esses falsos heróis que estão espalhados por toda a história e por todo o Brasil. Tem estátuas do Tiradentes, tem estátuas de um monte de bandeirantes, de um monte de escravocratas, estupradores e assassinos que derramaram sangue inocente. Há ruas, há praças batizadas com esses nomes. E a história brasileira os chama de heróis, os retratam como desbravadores, como revolucionários, como homens à frente de seu tempo, quando não passam de assassinos e escravocratas. Se você curtiu esse vídeo, por favor, manifeste o seu interesse. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Fazendo isso, você me ajuda e me anima a continuar com este canal. Muito obrigado por assistir e até mais, pessoal. Falou, é nóis e fui!